Você já ouviu falar de uma mulher cujo amor foi tão forte que moldou o destino de uma nação? Raquel não foi apenas a esposa amada de Jacó. Ela viveu uma história de rivalidade, milagres e um sacrifício tão poderoso que ecoa até hoje. Mas será que você conhece o legado que ela deixou, mesmo após sua morte? Prepare-se, porque esta história vai mudar a maneira como você entende o amor, a perseverança e os planos de Deus. Fique até o final e descubra como o nome de Raquel continua vivo até hoje. O encontro de Raquel e Jacó. Uma história de amor à primeira vista. Jacó estava em fuga. Depois de enganar seu irmão Esaú e de roubar a bênção que lhe pertencia, ele temia por sua vida. Sob as instruções de sua mãe, Rebeca, Jacó partiu para Harã, terra de seus parentes, em busca de refúgio e de uma esposa. A jornada era longa e cansativa, mas Jacó seguia confiante, sustentado pela promessa de Deus de que ele estaria com ele e o abençoaria. Ao se aproximar de Harã, Jacó avistou um poço. Este não era apenas um local para saciar a sede dos viajantes, mas também um ponto de encontro para os pastores e suas ovelhas. Ao chegar, ele notou que o poço estava coberto por uma grande pedra, que só era removida quando todos os pastores estavam presentes. Curioso, Jacó se aproximou de alguns pastores e perguntou: "De onde vocês são?" Eles responderam: "Somos de Harã." Jacó então perguntou: "Vocês conhecem Labão, filho de Naor?" Os homens responderam afirmativamente e, apontando para uma jovem que se aproximava com um rebanho de ovelhas, disseram: "Ali vem Raquel, filha de Labão, com as ovelhas." Quando Jacó levantou os olhos e viu Raquel pela primeira vez, seu coração pareceu parar por um momento. Ela era jovem, bela e tinha um ar de graça e pureza que o deixou encantado. Raquel vinha com o rebanho, conduzindo as ovelhas com destreza e cuidado. Era evidente que ela era uma mulher trabalhadora e dedicada, características que imediatamente atraíram Jacó. Tomado por uma mistura de coragem e paixão, Jacó decidiu agir. Sem esperar pelos outros pastores, ele se aproximou do poço e, com força e determinação, removeu sozinho a grande pedra que cobria a boca do poço. Este era um ato impressionante, já que normalmente era necessário um grupo de homens para realizar a tarefa. Jacó não só mostrou sua força, mas também sua disposição em servir e proteger. Raquel observava tudo, inicialmente surpresa, mas depois com um sorriso tímido nos lábios. Quando Jacó terminou, ele se aproximou dela e, emocionado, se apresentou: "Eu sou Jacó, filho de Rebeca, sua parente." Raquel, surpresa e emocionada por encontrar um parente de sua família, correu para contar a seu pai, Labão. Enquanto isso, Jacó permaneceu no poço, com o coração cheio de gratidão a Deus por tê-lo guiado até aquele lugar e, especialmente, por ter encontrado Raquel. Pouco tempo depois, Labão recebeu Jacó com hospitalidade e o acolheu em sua casa. Jacó começou a trabalhar para Labão, ajudando nos cuidados com os rebanhos e mostrando grande habilidade e dedicação. Porém, mais do que isso, Jacó demonstrava seu amor por Raquel a cada gesto e olhar. Não demorou muito para que Jacó propusesse um acordo a Labão. "Trabalharei 7 anos por Raquel, sua filha mais nova." O pedido de Jacó revelou o tamanho de seu amor e sua paciência. Ele não tinha riquezas para oferecer como dote, mas sua disposição em trabalhar arduamente por 7 anos mostrou sua determinação e devoção. Labão aceitou o acordo e Jacó começou a cumprir sua promessa. Durante esses 7 anos, Jacó trabalhou incansavelmente, cuidando dos rebanhos e enfrentando as dificuldades do campo. Cada dia que passava parecia trazer Jacó e Raquel mais próximos. Embora o tempo fosse longo, para Jacó parecia pouco. 7 anos passaram como poucos dias, por causa do grande amor que eu tinha por Raquel. Ele diria mais tarde. Esse encontro entre Jacó e Raquel, à beira do poço em Harã,
é lembrado como o início de uma das histórias de amor mais inspiradoras da Bíblia. Um amor que começou com um olhar e que foi alimentado pela paciência, pelo sacrifício e pela certeza de que o amor verdadeiro vale qualquer esforço. O engano de Labão Lia em lugar de Raquel. Os 7 anos de trabalho passaram como um sopro para Jacó, pois cada dia era impulsionado pelo amor que ele sentia por Raquel. Chegado o tempo, Jacó dirigiu-se a Labão com alegria e confiança, dizendo: cumpri meu compromisso, dá-me agora Raquel para que seja minha esposa. Labão concordou e organizou uma grande celebração. O casamento seria um evento marcante, cheio de alegria, música e dança. Jacó mal podia conter sua felicidade, imaginando o momento em que finalmente teria Raquel ao seu lado como esposa. Porém, Labão tinha outros planos. Segundo a tradição local, a filha mais velha deveria casar-se antes da mais nova. Lia, a irmã mais velha de Raquel, era descrita como uma mulher de olhos delicados, mas não tinha o mesmo brilho e beleza que caracterizavam Raquel. Labão temia que Lia permanecesse solteira e, por isso, arquitetou um plano para casar Lia com Jacó. Na noite do casamento, após a festa, Labão enviou Lia, coberta por um véu espesso, ao encontro de Jacó. No escuro da tenda, Jacó acreditou que estava consumando o casamento com Raquel. Porém, ao amanhecer, quando a luz revelou o rosto de Lia, Jacó ficou atônito. "Mas o que é isto que me fizeste?" exclamou Jacó, confrontando Labão. "Não foi por Raquel que trabalhei para ti? Por que me enganaste?" Labão respondeu com naturalidade: "Aqui em nossa terra não é costume dar a mais nova em casamento antes da primogênita. Completa a semana de núpcias com Lia, e então te darei Raquel também, com a condição de que trabalhes mais 7 anos por ela." Jacó sentiu-se traído, mas seu amor por Raquel era tão profundo que ele aceitou a proposta de Labão. Após a semana de celebração com Lia, Jacó recebeu Raquel como esposa, mas a nova dinâmica familiar trouxe complicações. Tensões na família. Lia, agora esposa de Jacó, vivia com um peso em seu coração. Ela sabia que Jacó não a amava como amava Raquel. Mesmo sendo a primeira esposa, ela ocupava um lugar secundário no coração de Jacó. Por outro lado, Raquel, apesar de ser a preferida, sentia o desconforto de compartilhar seu marido com a irmã. A Bíblia narra que Deus viu que Lia não era amada e, por isso, abençoou-a com filhos, enquanto Raquel permaneceu estéril por muitos anos. Lia deu à luz 4 filhos: Rúben, Simeão, Levi e Judá. Cada nascimento era um clamor de seu coração por atenção e amor, mas Jacó continuava dedicando sua afeição a Raquel. Raquel, por sua vez, sentia o peso de sua infertilidade, algo que era considerado uma grande desgraça naquela cultura. Embora fosse amada por Jacó, ela desejava profundamente ter filhos para fortalecer sua posição e aliviar sua dor emocional. Jacó, um homem de perseverança. Mesmo diante do engano de Labão, Jacó continuou a trabalhar arduamente para cumprir sua parte do acordo. Durante os 7 anos adicionais, ele cuidou dos rebanhos de Labão com dedicação, mesmo sentindo o peso da traição e da tensão familiar. A persistência de Jacó em trabalhar por Raquel é um reflexo de sua determinação e do profundo amor que ele sentia por ela. Apesar das dificuldades, ele não desistiu de seu objetivo. Sua paciência e sacrifício são um exemplo de como o amor verdadeiro resiste a provações. O legado do engano. O engano de Labão não apenas moldou a relação entre Jacó, Raquel e Lia, mas também teve implicações duradouras para a história de Israel. Os filhos de Lia e Raquel, incluindo os de suas servas, Zilpa e Bila, formaram as 12 tribos de Israel. Cada tribo carregava a marca das complexas relações familiares e das escolhas feitas naquele período. O ato de Labão destacou a falibilidade humana,
e como Deus pode usar até mesmo situações difíceis e injustas para cumprir seus propósitos. Apesar do sofrimento de Lia, a espera de Raquel e o esforço de Jacó, Deus teceu sua promessa, formando uma nação a partir daquela família imperfeita. Essa parte da história ensina sobre perseverança diante da traição, o valor do amor verdadeiro e a maneira como Deus, em sua soberania, usa até os momentos mais difíceis para realizar seu plano. Rivalidade entre irmãs, Raquel e Lia. A vida de Raquel e Lia, agora esposas de Jacó, era marcada por sentimentos contraditórios. Lia, que sabia não ser amada, encontrou um consolo inicial no fato de ser fértil. Em contraste, Raquel, a preferida, enfrentava a dor de sua esterilidade, um peso cultural e emocional que a deixava profundamente abalada. Essas circunstâncias criaram uma rivalidade crescente entre as irmãs, cada uma tentando conquistar seu lugar e significado na família. Lia, a fertilidade como fonte de esperança. Lia foi abençoada com filhos logo no início de seu casamento com Jacó. Ao dar à luz seu primogênito, ela disse: "Agora meu marido me amará." Ela o chamou de Ruben, que significa "eis um filho", como uma expressão de sua esperança de ganhar o amor de Jacó. Porém, mesmo com o nascimento de mais filhos, Simeão, Levi e Judá, Lia percebeu que o amor de Jacó continuava voltado para Raquel. Apesar disso, ela encontrou consolo em sua maternidade, agradecendo a Deus por sua bênção. Lia acreditava que cada filho a aproximaria mais de Jacó, mas seu coração continuava partido pela falta de reciprocidade em seu relacionamento. Raquel, a dor da esterilidade. Enquanto Lia dava à luz um filho após o outro, Raquel sofria em silêncio. Em uma cultura onde a maternidade era uma fonte de honra para as mulheres, sua incapacidade de conceber a deixava profundamente frustrada. A cada nascimento na tenda de Lia, Raquel sentia que sua posição privilegiada como esposa preferida estava ameaçada. Certa vez, em desespero, Raquel confrontou Jacó dizendo: "Dá-me filhos ou morrerei." Jacó, irritado, respondeu: "Acaso estou eu no lugar de Deus, que te negou o fruto do ventre?" Essas palavras não aliviaram a dor de Raquel, mas demonstraram que nem mesmo Jacó, por mais que a amasse, poderia resolver essa questão. Raquel sabia que precisava encontrar outra forma de cumprir seu desejo de ser mãe. A solução de Raquel, Bila, a serva. Inspirada pelas práticas de sua época, Raquel decidiu oferecer sua serva, Bila, a Jacó como concubina, para que ela pudesse ter filhos em seu nome. Bila deu à luz 2 filhos, Dan e Naftali. Quando Naftali nasceu, Raquel declarou: "Com grandes lutas tenho lutado contra minha irmã, e venci." Essas palavras revelaram a rivalidade entre as irmãs, que ia além do amor de Jacó. A fertilidade e a maternidade tornaram-se campos de batalha, cada filho sendo visto como um triunfo pessoal. Lia reage, Zilpa, a serva. Ao perceber que Raquel havia dado filhos a Jacó por meio de Bila, Lia também ofereceu sua serva, Zilpa, como concubina. Zilpa deu à luz Gade e Azer, aumentando ainda mais a complexidade da dinâmica familiar. Além disso, Lia voltou a conceber e deu à luz mais 2 filhos, Issacar e Zebulon, e uma filha, Diná. Cada novo nascimento era celebrado por Lia como um sinal da bênção de Deus, mas também como uma tentativa de conquistar o amor e a atenção de Jacó. A luta interna de Raquel e o milagre final. Apesar dos filhos de Bila, Raquel continuava insatisfeita. Ela ansiava por ter um filho de seu próprio ventre. O tempo passou e, finalmente, Deus ouviu suas orações. Raquel concebeu e deu à luz José, dizendo: "Deus tirou a minha vergonha." O nascimento de José foi um marco para Raquel. Ele não apenas trouxe alegria à sua vida, mas também reafirmou sua posição como esposa amada de Jacó.
Porém, a rivalidade entre as irmãs persistia, ainda que de forma menos intensa. Uma família marcada pela competição. A relação entre Raquel e Lia moldou profundamente a dinâmica da família de Jacó. Cada filho, seja de Lia, Raquel ou das servas, desempenhou um papel importante na formação das 12 tribos de Israel. No entanto, a rivalidade entre as irmãs também deixou marcas emocionais em todos os envolvidos. Essa história reflete a fragilidade das relações humanas, a dor da comparação e o desejo de validação. Apesar de suas falhas e conflitos, Deus usou essa família imperfeita para realizar seus planos, mostrando que até mesmo nas circunstâncias mais complicadas, Ele pode trazer bênçãos e cumprir sua vontade. Essa narrativa revela os desafios e as emoções intensas que definiram a vida de Raquel e Lia, enquanto também aponta para o propósito maior de Deus na história do povo de Israel. O nascimento de José e Benjamim. Raquel sempre desejou profundamente ser mãe. Durante anos, viu sua irmã Lia e até as servas Bila e Zilpa darem filhos a Jacó, enquanto ela suportava o fardo da esterilidade. Apesar disso, Raquel nunca perdeu a esperança e continuava clamando a Deus. Sua espera finalmente foi recompensada, marcando um momento de grande alegria em sua vida. O nascimento de José, a alegria de Raquel. Quando Raquel finalmente concebeu, sua felicidade era indescritível. Após anos de sofrimento e rivalidade, ela sentiu que Deus havia ouvido suas orações e retirado sua vergonha. Ao dar à luz seu filho, ela o chamou de José, que significa que ele acrescente, expressando sua gratidão e seu desejo de ter mais filhos. Raquel disse: Deus tirou a minha vergonha, que o Senhor me dê ainda outro filho. José não era apenas um símbolo da realização pessoal de Raquel. Ele se tornou o filho preferido de Jacó. Isso porque Jacó sempre amou Raquel de forma especial. E por isso dedicou uma afeição particular a José, o filho nascido desse amor. Jacó demonstrou seu favoritismo de maneira clara, presenteando José com uma túnica colorida, algo que seria motivo de inveja entre os irmãos no futuro. Além disso, José cresceu como um jovem de grande caráter e sabedoria, sendo preparado para desempenhar um papel central na história de Israel. Mas, por enquanto, ele era simplesmente o orgulho e a alegria de Raquel, a realização de um sonho que ela carregava desde o início de seu casamento. Raquel concebe Benjamim. O último capítulo. O tempo passou, e Raquel concebeu novamente. Desta vez, porém, a gravidez foi difícil, e Raquel sentia que algo não estava certo. Mesmo assim, ela manteve a fé, confiando que Deus estaria com ela. Enquanto a família de Jacó viajava para Efrata, mais tarde conhecida como Belém, Raquel entrou em trabalho de parto. O parto foi longo e complicado, e a dor que ela sentia parecia insuportável. Durante esse momento difícil, a parteira tentou tranquilizá-la, dizendo: Não temas, pois também este filho será teu. No entanto, Raquel percebeu que sua vida estava se esvaindo. Mesmo assim, em meio à agonia, ela conseguiu nomear seu filho. Chamou-o de Benoni, que significa filho da minha dor. Contudo, após sua morte, Jacó alterou o nome para Benjamim, filho da mão direita, ou filho da felicidade, como um tributo à memória de Raquel e ao seu lugar especial em sua vida. A morte de Raquel e seu legado. Raquel morreu logo após dar à luz Benjamim, e Jacó enterrou-a ao longo do caminho para Efrata. Ele marcou o lugar de seu sepultamento com um pilar, um sinal de amor e honra. A morte de Raquel foi uma perda devastadora para Jacó, que nunca deixou de amá-la profundamente. Seu túmulo permaneceu um lugar significativo ao longo da história, mencionado em momentos posteriores da Bíblia. Apesar de sua morte, o legado de Raquel continuou por meio de seus 2 filhos. José se tornaria um dos maiores líderes da história de Israel,
desempenhando um papel central no Egito, salvando sua família da fome e preservando a linhagem que se tornaria a nação de Israel. Benjamim, por sua vez, deu origem a uma das 12 tribos de Israel, consolidando a importância de Raquel no plano divino. O papel de José na história de Israel. O favoritismo de Jacó por José e sua túnica colorida acabariam gerando conflitos familiares, mas também preparariam o caminho para o plano de Deus. José foi vendido como escravo por seus irmãos invejosos e levado ao Egito, onde enfrentaria anos de sofrimento antes de ser elevado a uma posição de grande poder. Ele se tornou o governador do Egito, interpretou sonhos enviados por Deus e foi usado para salvar sua família e inúmeras vidas durante um período de fome. Por meio de José, a promessa de Deus a Abraão, Isaque e Jacó continuou, demonstrando que até mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus estava trabalhando para cumprir seu propósito. Reflexão sobre Raquel. Raquel, apesar de seus desafios e sofrimento, desempenhou um papel essencial na história de Israel. Seus filhos, José e Benjamim, foram instrumentos fundamentais no plano de Deus para a formação de seu povo. Sua vida e morte nos ensinam sobre paciência, fé e a maneira como Deus responde às orações no tempo certo. A história de Raquel continua a inspirar, mostrando que mesmo em meio à dor e à perda, o propósito de Deus prevalece, trazendo bênçãos que transcendem as gerações. O legado de Raquel. Amor e sacrifício. A vida de Raquel foi marcada por desafios, rivalidades e momentos de profunda alegria, mas seu fim trágico não diminuiu o impacto duradouro de sua presença na história de Israel. Embora sua jornada tenha sido breve, em comparação com a de outras figuras bíblicas, o amor de Raquel, seu sacrifício e sua perseverança ecoaram nas gerações que se seguiram, moldando não apenas sua família, mas também a identidade do povo de Deus. O amor de Raquel, um modelo de devoção. Desde o momento em que Jacó a viu junto ao poço em Harã, Raquel foi o grande amor de sua vida. Jacó trabalhou 14 anos para tê-la como esposa, um sacrifício que reflete a profundidade de sua devoção. Por sua vez, Raquel demonstrou um amor resiliente, tanto por Jacó quanto por sua família. Mesmo em meio à rivalidade com Lia, Raquel manteve-se dedicada ao sonho de construir uma família e ser parte ativa do legado de Jacó. Sua persistência em clamar a Deus pela bênção da maternidade é um testemunho de sua fé e esperança, mesmo diante da dor e da demora. O sacrifício de Raquel, Benjamim e sua última jornada. O nascimento de Benjamim foi o ápice do sacrifício de Raquel. Apesar das dificuldades do parto, ela continuou lutando para trazer seu filho ao mundo. Embora sua vida tenha se encerrado naquele momento, sua decisão de dar à luz reflete um sacrifício supremo. Oferecer sua vida para trazer outra à existência. Benjamim, o filho da felicidade, carregou a memória de sua mãe em seu nome e na importância de sua linhagem. Sua tribo desempenhou um papel significativo na formação de Israel, incluindo figuras marcantes como o rei Saul, o primeiro rei de Israel. A sepultura de Raquel, um lugar de memória. Raquel foi sepultada ao longo do caminho para Efrata, perto de Belém, e Jacó marcou seu túmulo com um pilar. Este lugar tornou-se um símbolo poderoso de sua vida e sacrifício. Séculos depois, o túmulo de Raquel continuaria a ser mencionado na história de Israel, um lugar de memória e reverência. O profeta Jeremias, ao falar do exílio do povo de Israel, usou a figura de Raquel chorando por seus filhos como uma metáfora poderosa. Uma voz se ouve em Ramá, lamentação e choro amargo. Raquel chora por seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. Jeremias 31:15. Esta referência mostra como a figura de Raquel transcendeu sua própria vida,
tornando-se um símbolo do sofrimento maternal e da esperança pela restauração do povo de Deus. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. O legado de Raquel continuou por meio de seus 2 filhos. José tornou-se uma figura central na história de Israel, salvando sua família durante a fome e desempenhando um papel crucial no Egito. A linhagem de José daria origem a 2 tribos importantes, Efraim e Manassés, que desempenharam papéis proeminentes na história de Israel. Benjamim, por sua vez, deu origem a uma tribo que seria conhecida por sua bravura e lealdade. Apesar de seus momentos de conflito, a tribo de Benjamim desempenhou um papel significativo na formação da monarquia israelita e na consolidação do reino de Judá. Raquel como símbolo de perseverança. A história de Raquel é uma lembrança de que, mesmo em meio a desafios e imperfeições, Deus pode usar cada vida para realizar seus propósitos. Sua perseverança, mesmo diante da esterilidade, a rivalidade com Lia e o sofrimento de seu último parto, tornou-a um exemplo de fé e resiliência. Raquel é um símbolo de amor sacrificial, tanto no contexto de sua família quanto na história mais ampla de Israel. Seu impacto não foi limitado por sua morte. Pelo contrário, ele se espalhou pelas gerações, influenciando a narrativa de uma nação inteira. Raquel e o futuro de Israel. O papel de Raquel no futuro de Israel vai além de seus filhos e descendentes. Sua história é uma prova de que Deus trabalha mesmo nas circunstâncias mais difíceis, transformando sofrimento em propósito e perda em legado. O amor de Jacó por Raquel, sua dedicação a ela e o impacto de seus filhos continuam sendo elementos centrais na narrativa bíblica. Raquel representa a capacidade de Deus de usar vidas imperfeitas para cumprir sua vontade perfeita. Ela nos ensina sobre a importância do amor, do sacrifício e da confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. A história de Raquel é mais do que uma narrativa de amor e tragédia. É uma demonstração do poder de Deus para transformar vidas e trazer esperança para as gerações futuras. Seu legado permanece vivo como uma parte integral da identidade do povo de Israel e um exemplo atemporal para todos nós. A história de Raquel é mais do que uma narrativa de amor e sacrifício. É um lembrete poderoso de que até nas circunstâncias mais difíceis, Deus está presente. Seu amor por Jacó, sua perseverança diante da dor e o sacrifício final, ao dar à luz Benjamim, nos ensinam que o verdadeiro legado não é apenas o que deixamos, mas como nossas vidas impactam gerações futuras. Mesmo em sua morte, Raquel tornou-se um símbolo de esperança e renovação para o povo de Israel. José, seu filho, salvou uma nação, e Benjamim deu origem a uma das tribos mais importantes. Seu nome continua a ecoar na história como um exemplo de amor, fé e o propósito maior de Deus. E agora cabe a nós aprender com sua história. Seja nas lutas ou nos momentos de alegria, lembremo-nos de que nossas ações hoje podem moldar o amanhã. Que o legado de Raquel inspire você a viver com amor e fé inabaláveis.